Olá, vamos agora aprender a configurar um questionário para um curso MOOC. Primeiramente, temos que estar com o modo de edição ativado. E aí, você pode vir no tópico que você quiser criar o questionário. Vem aqui no maisinho, adicionar atividade ou recurso, clica, vai aparecer, as várias atividades ou recursos que você pode adicionar e você escolhe questionário. Primeira coisa que você vai fazer, dar um nome ao seu questionário. Vou dar um nome qualquer aqui, questionário 1, por exemplo. Bom, aí a primeira observação importante, aqui no campo descrição, eu não vou escrever nada não, mas vocês escrevam tudo que for útil para o aluno entender do que se trata aquele questionário. Coloque aqui as regras do jogo, Então, assim, do que se trata, qual o valor que tem aquele questionário, se tem alguma restrição para acessar aquele questionário. E outra coisa importante, a quantidade de tentativas que nós estamos trabalhando no IFES com 2 tentativas. Então, coloque essas regras aqui, para quando o aluno acessar o questionário, ele já saber quantos pontos vale, quantas tentativas ele tem, então todas as regras estão explícitas aí. Depois tem aqui esse exibir descrição na página do curso. Se você clicar lá na página principal, além de aparecer o nome do questionário, vai aparecer também tudo que você escrever aqui. Particularmente eu não gosto, acho que polui muito, mas fica a critério do professor. Depois tem esse campo aqui, duração. Essa parte de abrir o questionário em tal data não precisa se preocupar com isso, porque o questionário vai ser aberto quando o curso for aberto, Então, depende da data de lançamento do curso. Agora, essa daqui é importante, o de encerrar o questionário, porque todos os questionários, todas as atividades avaliativas, elas encerram quando encerra aquela turma. E as turmas, elas estão configuradas para finalizarem sempre no último dia do ano. Então, se você tem previsão de lançar o curso no ano 2020, por exemplo, você vai configurar aqui para 31 de dezembro de 2020. Que horário? O último horário que tem aqui, às 23h59. Certo? Então esse é um campo interessante, importante para você habilitar. Por quê? Aí você pode perguntar, mas por quê? Depois que encerrou, a turma encerrou. Mas a turma ela continua aberta, disponível para que os alunos possam consultar e tudo mais depois que ela encerra. Então é importante o aluno poder continuar acessando a turma, para pegar materiais, até emitir um certificado que ele não tenha emitido antes, mas não pode mais realizar atividades. Mas o que é importante? Você pode definir uma limitação de tempo? Pode, aí depende do professor. Eu, por exemplo, não gosto muito de chegar aqui e falar, o aluno tem 60 minutos para fazer essa atividade. Você pode fazer, mas aí sempre tem aquela questão, o aluno começou a fazer, o tempo começou a contar para ele, e se ele teve uma internet que não estava muito boa naquele momento, algum problema desse tipo, ele pode ficar prejudicado. Então, às vezes, para evitar esse tipo de coisa, a gente opta por não usar, tá? Mas se você resolver usar, já vem configurado para que as tentativas abertas sejam automaticamente enviadas. Quer dizer, acabou o tempo, ele manda o que o aluno fez até aquele momento. Nota, primeira observação importante não é aqui que você coloca a nota do questionário. A nota do questionário é informada em outro local que nós vamos ver depois. Essa parte aqui ela é importante por causa desse item aqui, tentativas permitidas. Esse que é o item importante. Por quê? Porque ele vem marcado aqui como ilimitado, mas nós não aconselhamos isso. Nós aconselhamos que você coloque 2 tentativas, que é o quanto a gente está trabalhando hoje na instituição. Porque uma tentativa só, muitos alunos às vezes eles têm dificuldade e tem algum tipo de problema, às vezes o curso só tem um questionário e por causa disso o aluno perde todo o curso, Então 2 tentativas é o aconselhamento hoje para fazer nos questionários. E também aconselhamos a ter a nota mais alta dessas 2 tentativas.
O layout é como vai aparecer as perguntas. Se vai aparecer uma pergunta por vez, duas por vez, se vão aparecer todas numa página, aí marca a critério, né, como achar melhor. O comportamento das questões não tem muito o que modificar, ele já mistura entre as questões, o que é bastante interessante, e também a gente já coloca o feedback adiado, para ele ter o feedback de valores e o feedback mesmo que o professor escreve de cada questão quando ele finalizar o questionário. Aí tem outras questões que vocês podem olhar, que eu não vou entrar em detalhes, mas vai sempre consultando essas interrogações, porque elas são ajuda, né? Então você clica e você tem informações a respeito do que se trata esses outros itens que nós não vamos estar discutindo agora, tá? Bom, por fim, aqui na configuração, eu vou citar dois itens que são extremamente importantes no caso de questionário, que são restringir acesso e conclusão de atividade no curso. Tão importantes que nós temos vídeos específicos para cada um desses. Então, assistam esses vídeos porque você precisa saber configurar direitinho tanto a restrição de acesso como conclusão de atividade no curso para o caso de um questionário. Finalizando as configurações, você vai clicar em salvar e mostrar. E aqui está do jeito que eu configurei, só que, obviamente, o meu questionário ele só está configurado de forma básica, ele não tem questão nenhuma ainda inserida. Então, agora eu vou para a parte fundamental, né? Vou editar o questionário para inserir questões dentro dele. Aqui, nota máxima, sim, é o local onde eu informo a nota do questionário. Aquela hora lá, na hora que eu abri as configurações, eu falei, ó, não é aqui que coloca a nota. Então, é aqui, nesse lugar, aqui que coloca. Então, se você, por exemplo, for fazer um único questionário, você vai dizer que ele vale 100 pontos, né? Se for um único questionário, você vai vir aqui e vai mandar gravar. Se você for fazer vários questionários, sei lá, igual aqui eu botei questionário 1, né? Aí depende do como você colocar. Vamos supor que esse meu questionário vai valer 20 pontos, então eu coloco aqui que ele vale 20 pontos. E qual o total das avaliações que tem? Zero, porque eu ainda não inseri questão nenhuma, então agora eu vou inserir as questões. E aqui tem esse botãozinho onde eu insiro as questões. O adicionar. Eu posso inserir uma nova questão, criar uma nova questão agora, posso inserir uma questão que já foi criada no banco de questões, nós temos um outro vídeo que explica sobre o banco de questões, ou o item que eu mais gosto, que é esse aqui, eu vou inserir uma questão aleatória do banco de questões. Vou clicar nesse daqui. Quando eu clico, o que aparece aqui para mim? Todas as categorias que eu já criei no meu curso e dentro dessas categorias tem um monte de questões. Então, por exemplo, vamos supor essa categoria aqui, ó, tópico desenvolvimento, tem 14 questões aqui nessa categoria. Bom, eu quero, dessa categoria, eu quero 2 questões aleatórias. E aí clico aqui em adicionar questões aleatórias. Observe que ele selecionou 2 questões aleatórias, o dadinho representa isso, do tópico desenvolvimento. E aí eu informo aqui quanto que vai valer cada uma. Depois eu faço isso. Vamos continuar adicionando questões. Eu quero adicionar mais questões aleatórias. Agora eu vou escolher uma outra categoria. Essa daqui, ó, que tem 20 questões. Eu quero inserir aqui 3 questões dessa outra categoria. Uma observação importante aqui é que observe, por exemplo, que tem categorias que têm subcategorias, como por exemplo aqui mesmo, se eu fosse nessa, ó, nessa categoria pai, né? Se essa categoria, ela tem subcategorias, quer ver uma outra também? Essa aqui, ó. Tem algumas categorias que tem subcategorias. E aí, quando você vai escolher, você tem a opção de escolher só as questões que estão aqui ou as questões que estão também nas subcategorias. Vou pegar esse outro aqui para exemplificar. Então, aqui eu tenho uma questão, mas aqui eu tenho diversas outras nessas subcategorias. Então, eu posso vir aqui e incluir subcategorias, porque aí eu vou ter várias outras questões, né? Que ele pode, 106 questões que correspondem. Eu estou falando que eu quero pegar 3 questões aleatórias dessas 103 questões. E aí
106 questões. Pronto, ó, montei o meu questionário com 5 questões, 2 aleatórias desse tópico, 3 aleatórias desse outro tópico. Eu já tinha explicado num outro local que pegar questões aleatórias de tópicos, né, de categorias diferentes, é muito interessante, porque às vezes você está trabalhando, por exemplo, 3 conteúdos, e aí você cria uma categoria para cada conteúdo. Se você não fizer isso e misturar tudo, pode acontecer de você selecionar tudo de uma mesma categoria e ficar determinado conteúdo, por exemplo, sem você trabalhar, né? Agora, se você divide esses conteúdos, né, uma categoria para cada conteúdo, aí você pode fazer desse jeito. Quero 2 perguntas dessa categoria, 3 perguntas dessa outra categoria, X perguntas da outra categoria e por aí vai. E aí você depois tem que conferir, ó, eu coloquei as questões, elas estão valendo quanto? 5 pontos, mas o questionário vale 20. Então eu tenho que vir aqui e editar o valor de cada um. Vou editar aqui, cada um observe lá em cima que enquanto eu estou editando, ele está alterando. Ó, aí você percebe, por exemplo, ó, nesse último aqui eu coloquei um ponto a menos, né? Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, eu quero adicionar uma nova questão aleatória. Vou escolher um outro tópico aqui qualquer. Ó, fechou os 20 pontos. Né? Eu fiz algumas valendo 4, uma valendo 3, uma valendo 1. Ou seja, você faz do jeito que você quiser. Você não precisa fazer tudo dividido igualzinho, né? Você pode dar pesos maiores dependendo, né, para cada questão. Ou se você não quiser confundir o aluno, acha que ele pode, né, achar confuso, você pode distribuir tudo igualmente. Então, por exemplo, chegou aqui, não desisti. Não quero fazer isso não, vou excluir essa daqui e prefiro deixar essa daqui com 4 pontos mesmo e deixar tudo igual, pode ser também, aí fica a seu critério. Beleza? Feito isso, agora o seu questionário, ele está efetivamente configurado. Se a gente voltar lá na página inicial que a gente estava, aqui está o questionário que a gente acabou de criar. Esse questionário 1. Se vocês observarem, ele não está com nenhuma restrição diferente desse outro que já estava aqui, porque, como eu falei para vocês, eu não configurei essa restrição, mas vocês precisam, para cada atividade avaliativa que for criar, para cada atividade, né, que for criar, precisa configurar as restrições e a conclusão de atividade. Bom, se eu clicar em cima do questionário que eu acabei de criar, ele vai me mostrar aqui aquela descrição, que no caso eu não escrevi nada, mas vocês teriam escrito, né, as regras do questionário, algumas outras informações que ele já traz previamente preenchidas, e você pode clicar no pré-visualizar o questionário para você poder conferir se ficou ok do jeito que você pretendia. No caso, eu escolhi uma questão por vez, né, então não vamos esquecer isso, você poderia ter escolhido para mostrar todas de vez numa página. Então, aí eu vou escolhendo, né, tô selecionando qualquer coisa só para ir passando. Observe que ele não está me mostrando resposta porque eu escolhi a opção feedback adiado. Então, lá no final, quando eu terminar de responder o meu questionário, é que eu vou ter acesso ao meu feedback. Aí aqui eu finalizei as 5 questões, ele me mostra, eu posso retornar a tentativa e tentar mudar algo, ou enviar tudo e terminar. Eu vou enviar tudo e terminar, e aí é nesse momento que eu vou ter acesso aos feedbacks e a minha nota no questionário, ok?